Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Engenharia em Foco, o podcast da ABMEC, com a colaboração do CREA Minas, que conecta conhecimento, inovação e responsabilidade na engenharia. Hoje o nosso tema é de extrema relevância para profissionais, gestores e toda a sociedade: prevenção e combate a incêndio. Vamos entender o papel do Corpo de Bombeiros, do CREA Minas e dos profissionais da engenharia na elaboração de projetos, nas vistorias e na manutenção das medidas de segurança contra incêndios em edificações. Então fique ligado em mais um episódio do Engenharia em Foco. Tudo bem? Me chamo Ronaldo Bandeira, sou engenheiro mecânico, presidente da ABMEC, Associação de Engenheiros Mecânicos e Produção do Estado de Minas Gerais. Hoje, continuando nosso podcast Engenharia em Foco, nosso assunto é prevenção e combate a incêndio. Fizemos essa apostila no ano passado e realmente houve uma demanda bastante grande de profissionais sobre dúvidas, sugestões. E hoje eu vou pedir para que os convidados se apresentem e nós vamos falar sobre prevenção e combate a incêndio. Olá pessoal, meu nome é João Vitor, sou engenheiro de controle e automação, engenheiro de segurança do trabalho. É um prazer estar aqui, Ronaldo, hoje para nós falarmos aí de prevenção e combate a incêndio. Bom dia, senhores. Sou o capitão Maroni, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Sou chefe da adjuntoria de normalização da Diretoria de Atividades Técnicas e a minha seção cuida dessa parte das instruções, revisão e criação de alguma nova instrução técnica. Eu sou o Tenente Manuel Braga, trabalho como perito de incêndio e sou instrutor de combate a incêndio urbano. Ótimo. Bom, capitão, só para a gente contextualizar aqui, eu gostaria que o senhor falasse como é que você encara lá como bombeiro a prevenção de combate a incêndio em função da segurança das edificações e principalmente da pessoa que está ali. A prevenção, a gente for pegar assim num cenário do Brasil, é uma cultura que precisa ser muito desenvolvida ainda, A gente tem um comportamento mais reativo a uma determinada situação, um determinado acidente sinistro que aconteça, do que atuar preventivamente, Então, eu acho que precisa-se ter essa conscientização, Já vi um profissional uma vez do ramo dizer que a última coisa que ele olha no projeto dele é a parte de incêndio, e deixar para poder olhar essas questões só no final pode gerar grandes transtornos depois, nessa ideia de é mais fácil você construir do que você corrigir depois, Então, é uma questão importante a prevenção para poder trazer mais segurança para as pessoas, para o patrimônio, para o meio ambiente. Então, eu entendo que a prevenção precisa ser levada mais a sério em todo o cenário aí no Brasil. Até do ponto de vista de custo também, A gente tem tanto o custo, o capital mesmo, para fazer uma correção, quanto o custo de vidas. Muitas vezes a gente pode ter um empreendimento, a gente pode ter toda uma atividade maculada porque houve vítimas naquele evento, e isso é a última coisa que a gente quer. É que pessoas sofram com qualquer situação decorrente de incêndio e pânico. E hoje eu vejo, quando a gente fala muito na questão da prevenção e combate a incêndio, nós precisamos trazer cultura também para as nossas empresas, para os síndicos dos condomínios, para os organizadores dos eventos. Hoje nós temos aí, o Corpo de Bombeiros tem um volume até considerável aí de festas interditadas, de problema com eventos temporários, com os edifícios, que hoje nós temos aí até alguns trabalhos rolando para ter inspeção predial, para normatizar isso de uma maneira mais rígida, até se assim posso dizer, para que cumpra-se os parâmetros da prevenção e combate a incêndio. Hoje nós temos aí um grande volume de amostra de edificações, de comércio, de indústria que ainda não tem ABCB hoje no estado. Isso é complicado, mas vamos trabalhar nisso, A gente vê relatos aí de pessoas que falam assim, mas nossa, você tem que gastar com isso. A pessoa acha que é uma despesa desnecessária você investir nas medidas de segurança ali da edificação. Você estava falando uma coisa interessante, João. Eu participo do grupo de trabalho lá no CREA, que é de inspeção predial. E o foco é justamente a prevenção.
Na semana passada nós fomos lá na Assembleia, esse grupo de trabalho junto com duas deputadas, apresentando um projeto de lei de inspeção predial e obras especiais, são túneis, viadutos, para realmente obrigar a que se faça inspeção, mostre ali e o plano de ação. Então já, igual você estava falando, já mostra assim, um caminho bom para isso. Então, está rolando na Assembleia, então isso é um bom sinal. Aí tem o problema também, né, que a pessoa não quer inicialmente gastar para instalar e muito menos gastar depois para manutenir, né? Então, às vezes compra um produto de pior qualidade, que não vai durar tanto, não faz a devida manutenção, e aí, na hora que precisar daquele sistema operando, funcionando, não vai ser da forma adequada. Eu, como profissional da ponta, assim, eu encaro muitas situações, assim, extintores vencidos há muito tempo, não tem mais inspeção naqueles extintores, né, que eu acho que é o meio preventivo mais conhecido que temos aí hoje, né, são os extintores. E assim, o nosso trabalho hoje, enquanto CREA e enquanto Corpo de Bombeiros também, que nós temos uma grande parceria aí, estamos nos aproximando cada vez mais, levar essa cultura, né, para as pessoas, da importância da prevenção. Às vezes a pessoa ela não se preocupa, ele deixa por último, né, como o senhor mesmo apontou, né, capitão, o projeto de bombeiro. E aí, dá um sinistro na edificação, ele perde milhões. Nós temos um caso lá no sul de Minas de uma padaria que ela teve um problema lá, ela explodiu, né? O sistema de gás dela deu problema, explodiu. Prejuízo de 4,5 milhões, né? E é uma padaria, assim, um comércio pequeno, que está começando. Como que o cara se reabilita, né, numa situação dessa? Aí é um problema financeiro, é um problema bem complicado de se resolver. Graças a Deus não teve vítimas, mas é uma situação, né? Eu estou vendo aqui, eu fiquei com a dúvida aqui, gostaria que você mostrasse, os projetos são enviados para a área lá do Corpo de Bombeiros para aprovação. Acho que é importante, inicialmente, saber como é que é essa sequência. Eu envio o projeto, tem retorno, tem período para voltar, como é que vai, ele volta, ele para, ele tem fim. Como é que gostaria que, inicialmente, você comentasse como é que funciona? Primeiramente, é só deixar claro assim, que existem também diferentes tipos de processos, né, para fazer o licenciamento da edificação. Existe a edificação ou empreendimento que é dispensado de licenciamento. Tem aquele que pode ser licenciado por meio de um projeto técnico declaratório, então é um procedimento todo desenvolvido pelo próprio RT, que não tem nenhuma etapa depois de análise, nem de vistoria. Então o profissional vai lá, ele verifica, ele faz a planta, isso tudo é apresentado pelo sistema do Infocip do Corpo de Bombeiros, e aí o próprio profissional, ele atesta, fala assim, não, essa edificação está em segurança. São edificações normalmente, né, menores, né, com no máximo nível de risco 2, de acordo com a classificação da nossa instrução, né. A gente tem também o projeto técnico simplificado, que ele também é, como o nome diz, né, um pouquinho mais simples, e aí ele não passa por uma etapa inicial de análise, ele já vai direto à obra executada e o bombeiro é chamado depois para fazer a vistoria de emissão do AVCB. E o projeto mais complexo, né, que tem mais tramitações, é o projeto técnico, que aí tem etapas distintas. Primeiro a análise, ele é aprovado em análise, aí a gente orienta, né? Aprove primeiro, depois execute. Então, aprovou o projeto, está tudo certo quando o sistema de prevenção do bombeiro, ok, executa a obra. Depois de executado, solicita a presença do bombeiro lá para fazer a vistoria de emissão do AVCB. Nesse meio de processo, você pode ter, né, a edificação, o projeto é apresentado, ele é submetido à análise. O analista pode fazer as notificações em relação àquilo que está em desconformidade com a norma, né? A notificação é sempre feita, a gente pede que o analista, a gente tenha esse cuidado, né, de que aponte exatamente onde está o problema e qual item da norma o RT vai encontrar a solução para aquele problema, né? Para mostrar que o bombeiro não está tirando aquilo de qualquer lugar, tem um embasamento, tem uma fundamentação, né? Então tem essa etapa. No meio desse processo, se for uma edificação, por exemplo, existente, que tem alguma impossibilidade técnica, pode ser necessário enviar o processo para avaliação de um corpo técnico, né? Então tudo aquilo que extrapola a norma,
pode ser necessária apreciação no corpo técnico. Se o RT discorda de alguma notificação que foi feita, ele pode entrar com pedido de reconsideração de ato, se indeferido o recurso de primeiro grau e, por último, se indeferido ainda o recurso de segundo grau. Então, tem essas possibilidades. Depois de aprovada em análise, essas mesmas etapas podem acontecer também durante a etapa de vistoria. João, eu fiquei até com a dúvida, assim, que os profissionais, existe assim, algumas reclamações de períodos, de empate técnico. Quais são as reclamações, às vezes, dos profissionais? Eu estou falando com objetivo, e até porque saber o que pode melhorar, tanto de um lado do profissional, quanto da fiscalização, da aprovação. Sim. Hoje, o que, assim, tem a maior... a gente não diz uma divergência, é uma situação que até eu aqui, o Maroni, né, Tenente, a gente já conversou muito sobre o assunto, que é a questão da dispensa. Às vezes, os responsáveis pelas edificações entendem que a dispensa... está dispensado, esquece. Só que ele está dispensado de fazer um licenciamento mais elaborado, né, o CLCB, ou o PTS, ou o PT. Mas ele não está dispensado de instalar medidas de segurança, meios preventivos, né? E aí eles acabam não instalando, aí eles não procuram um profissional da engenharia para instalar os meios preventivos, para ficar com a edificação regular. Ele entende que se ele fizer o processo via REDSIM, né, já saiu aquele documento, ele está dispensado de qualquer medida de segurança. E ele tem que entender o documento, né, o capitão? Uma coisa é ele ser isento de licenciamento. Outra coisa é isento de medidas de segurança, né? Então, muitos empreendimentos são sim isentos de licenciamento, né? Não precisa apresentar qualquer documentação para o Corpo de Bombeiros, mas essas edificações elas estão sujeitas à nossa fiscalização, né? Então, a gente possui vistorias de emissão de AVCB, que é aquela que o interessado solicita o bombeiro aí ao local para que ele faça a vistoria na edificação e emita o AVCB. E tem as nossas vistorias de fiscalização. Essas, qualquer edificação está sujeita aí a passar por essa situação. E numa fiscalização, se a gente chegar no empreendimento, por menor que seja, ele tiver ali uma lojinha funcionando, ele precisa ter ali pelo menos umas medidas básicas, como, por exemplo, o extintor de incêndio, que você tinha mencionado aí antes, né? Sim, até, Ronaldo, com nós profissionais da PONS, nós temos sempre um impasse assim. Como existe a lei da desburocratização, o cidadão ele pode entrar lá na REDSIM e fazer a dispensa dele com certificado digital, né? Só que o que acontece? Muitas vezes, às vezes, ele faz de uma maneira também incorreta, porque tem um questionário de certo ponto técnico, simples, mas tem alguns detalhes técnicos ali que o cara precisa responder. E temos as medidas de segurança que, inclusive, quando ele vai finalizar esse processo, embaixo tem uma frasezinha escrita lá que ele está ciente que tem que instalar a medida de segurança, né? E ele marca lá para liberar o documento. Mas nós temos até os senhores poderiam falar melhor, mas pelo que chega até nós aí, temos um alto índice dessa situação. O cara tem a dispensa, mas não tem as medidas de segurança instaladas, assim, mínimas medidas, 0 medidas. Lembrando também que até as edificações um pouco maiores que depois vão ter que se regularizar com algum projeto, tem alguns casos que a edificação pode ter o licenciamento provisório, né? Que é aquele que assim, a edificação ela pode começar já a funcionar, a ideia é não obstruir esse início, né, do empreendedor para que ele já comece, que ele não tenha esse gasto no início do empreendimento dele, mas depois ele vai precisar ter um projeto que seja um PTD, né, na via de regra será o projeto técnico declaratório depois que ele vai precisar. Mas até nesse momento ele precisa também, né, tá com as medidas de segurança instaladas. Desde o dia 0 que ele começar a funcionar, ele pode não ter preocupações com burocracia agora, mas com medida, com a segurança do que está funcionando, desde o dia 0 que ele começou, ele tem que instalar, e talvez esse profissional vai ser essencial para orientar ele qual que é esse mínimo que ele já precisa ter aqui até concluir o processo como um todo, garantindo, né, todas as etapas de burocracia. Então, a burocracia que se precisa não se confunde com a proteção real, o pôr extintor, garantir a saída, a iluminação, a placa, e essa medida tem que estar lá desde o dia 0 que começou, desde abril, recebeu o público, tem que estar lá.
Mas no final, por exemplo, esses serviços efetuados, o que você lá na ponta, na hora do combate, qual a sua maior dificuldade pela falta de tudo que o João está falando da dispensa? Você vê. Diversas dessas medidas vão ser usadas pelos próprios ocupantes nos primeiros momentos para fugir. Então, aquela rota de fuga é para fuga das pessoas que vão estar ali. Isso já me ajuda de antemão. Algumas dessas medidas vão diminuir, vão garantir a mitigação de alguns efeitos. Então, eu tenho, por exemplo, uma rede de hidrantes instaladas lá. É tanto para o ocupante nos primeiros momentos eventualmente usar o hidrante, mas serve para eu também conectar o meu caminhão ali na rede de hidrantes e fazer um combate sem precisar subir mangueira pelas escadas, sem precisar subir mangueira pela janela. Se não tem aquela rede de hidrantes, o que é que eu vou ter que fazer? Subir pela escada, subir pela janela. Então, pensa eu subindo mangueira pelo lado de fora de uma janela, a demora que não vai ser para eu combater esse incêndio. Então, se aquela tubulação já estivesse ali desde o início, eu só conectava, subia com uma mangueira lá em cima, conectava no tubo que foi preparado para isso, pronto, realizaria esse combate. Ou então, ter uma porta corta-fogo eficiente, eu entro, eu fecho essa porta, eu garanto que dali para trás eu não preciso preocupar, já combati, dali para trás o fogo não vai passar. Se não tem essa porta, já vai contaminar tudo com fumaça, com fogo, já é uma preocupação a mais e os danos vão ser muito, muito maiores. Então, essas medidas, várias delas, são usadas pelos próprios ocupantes ali e a própria segurança estrutural mesmo. Quanto tempo aquela edificação vai aguentar de fogo, o suficiente para eu sair para a pessoa identificar, ligar para o corpo de bombeiros, chegar o chamado para a gente deslocar nesse trânsito da cidade, chegar até o local. Esse prédio tem que estar de pé ainda para aguentar as ações, ter tempo, né, de sobrevida para aguentar. Então a gente conta com várias dessas medidas. E só para somar também, uma questão bastante interessante que tenente, eu não sei se o senhor vai concordar, acredito que sim, é que o Corpo de Bombeiros, o que é importante para eles no combate, porque nós como projetistas, nós precisamos pensar neles também. Por exemplo, se ele tiver lá a planta do imóvel, ou seja, se tiver AVCB, facilita para ele identificar os pontos de fora do sinistro. E a questão de estar atualizado, né? Porque o que acontece? Nós temos também a questão que faz um projeto, aprova aquele projeto, aquela planta eles têm acesso. Ele chega lá, ele conecta num tablet, ele olha, ele entende a edificação perfeita. Só que aí muda um caminhamento de um hidrante, muda alguma medida de segurança de lugar, muda uma escada de lugar. O plano de evacuação e de resgate deles já fica todo prejudicado perante a isso. Por isso é importante manter sempre o projeto atualizado. Sem dúvida. Isso especialmente em plantas industriais. Em planta industrial, isso faz toda a diferença para a gente. Saber onde eu tenho uma região, onde eu tenho 10 mil litros lá, de tolueno, vai fazer toda a diferença que tipo de ação que eu vou tomar ali. Ou saber que um setor é muito prioritário em relação ao outro, em relação a inflamáveis, em relação a plantas industriais no geral. Isso aí é vital, de manter o projeto atualizado em relação às medidas que estão ali, ou, por exemplo, eu saber que agora eu já tenho um sistema de supressão já pensado para aquele tanque ou para aquela região, por exemplo, eu estou pegando aqui o aspecto industrial, mas saber que eu tenho um recurso a mais ali que foi instalado, por exemplo, ou retirado, que é o pior ainda, que eu estou contando com ele não está lá mais. Ô, João, eu tenho uma dúvida na área da mecânica, na edificação combatente, a gente tem a escadaria pressurizada, né? Então tem todo um projeto ali envolvido, se por acaso tiver um problema, vai ligar aquele ventilador. Você, assim, como uma pessoa da área mesmo, eu tenho muito receio daquilo ali, da manutenção daquilo. Porque aquilo ali não fica ligado direto, né? E durante, assim, quem testa ali, porque o condomínio, assim, às vezes ele nem sabe que aquilo está lá, né? Às vezes fica lá em cima. Como é que você, assim, como executor, fala pro seu cliente mesmo, você tem que fazer aquilo, porque você
vai ajudar o seu cliente para que ele renove o ABCB, por exemplo. Como é que você encara a ventilação, que é a nossa área da mecânica em si? Olha, Ronaldo, não só a ventilação, como todos os meios preventivos, qual que é o grande mistério aí e um desafio para nós? Hoje, muitos clientes, eles procuram os profissionais para obter o AVCB. Aí ele acha que saiu o AVCB lá, acabou. E, na verdade, está só começando. Começou, né? Porque o que acontece? A importância da manutenção das medidas preventivas, né? Tanto das escadas pressurizadas quanto dos extintores, sistema de iluminação, de emergência. Essas medidas, elas são extremamente importantes, a sua manutenção até para a questão de sinistro, né? E o treinamento com as pessoas ali. Quando a gente está falando de uma escada pressurizada, a gente está falando de um edifício, né? E ali a gente precisa ter pessoas, né, brigada orgânica, pessoas treinadas, porque assim, existe muitos acidentes que acontece um incêndio, o cidadão sai, aí ele lembra nossa, meu colega vai passar aqui, o que ele faz? Trava a porta aberta. Aí ele já defuma ali o prédio inteiro, né? A medida de segurança já foi sabotada. Então, assim, treinamento e manutenção das medidas preventivas, penso que é fundamental hoje para manter a edificação segura, né? Isso aí o Gustavão é que fala muito também, né? Fala assim, você não faz exame de sangue anualmente para você ver como é que você tá? Você não vai no médico e faz um check-up de tudo e tal. Os equipamentos são a mesma coisa também, precisam de check-up, de manutenção para poder permanecer funcionando bem. Até para fazer valer aquele investimento de milhares, às vezes a gente está falando de milhões de reais, em que uma escada pressurizada dessa, deixar uma porta aberta, pode jogar milhares de reais que a pessoa investiu para garantir que aquele local ali, independentemente do que aconteça, ele seja seguro para as pessoas poderem descer ali. Uma porta aberta dessa, de maneira intencional aí, pode jogar no lixo todo esse investimento de ventilador, de estrutura, de detecção, que foi colocado ali, e o que a gente espera também é o retorno, né? Ele investiu, é um seguro. Ele investiu na segurança, ótimo. Lá na frente, quando ocorrer o sinistro, ele tem que colher aquilo. E para colher aquilo tem que estar em perfeito funcionamento. Né? Tenente, você está falando, nós estamos falando de acidentes, esse problema. O bombeiro, eu sei, obviamente, que vocês fazem estatística, inclusive, já pedimos de elevador, ficamos assim, abismados na área de elevadores. Agora, se você se recorda, assim, sobre estatística, assim, quais são as maiores causas em prédios residenciais ou comerciais? Existe isso em estatística? As principais causas de incêndio hoje, elas estão relacionadas a fenômenos termoelétricos, no geral, e a acidentes domésticos, na grande maioria. Isso eu estou dizendo do ponto de vista residencial, comercial. Sim. Do ponto de vista industrial, a gente tem ações de manutenção. Aquela terceirizada que foi contratada para poder fazer um serviço de solda. E aí a terceirizada entra na empresa, ela é uma terceirizada, ela não conhece muito o que tem de risco naquela empresa, quem conhece é quem trabalha ali. Mas chega o terceirizado, está lá trabalhando muitas vezes sozinho, porque quem é da empresa, não, o terceirizado foi contratado, está mexendo ali. Então, um está acreditando que tem alguém cuidando deles, o terceirizado não está em casa. E a pessoa que está em casa, não, o terceirizado está cuidando. Mas ele sabe onde que aquela faísca está caindo, ele sabe aquela fagulha quente que ele está cortando ali no oxicorte, onde que ela está caindo, sabe se aquele material ali embaixo é um polipropileno, é PVC, o que tem em volta ali. Então, essas manutenções, esses terceirizados têm que ser monitorados, isso para esses incêndios de natureza industrial. Já em casa, fenômenos termoelétricos. A gente está falando de sobrecarga, a gente está falando de sobretensão, a gente está falando também de curto-circuito. Existe um mito aí, né, de que tudo é curto-circuito. Na verdade, o curto-circuito é uma fatia muito pequena, sabe? Mas sobrecarga, ou seja, comprei uma air fryer, comprei uma lavadora de louça com água quente, todas essas que as tomadas são de 20 amperes, e o circuito da cozinha foi pensado para isso? Talvez não. E aí eu ligo o air fryer, ponho ali 40 minutos de air fryer nessa rede que foi pensada há 20 anos atrás. Nem existia air fryer, talvez. Então,
a gente encara isso como natural, mas o circuito, esse profissional que vai dizer, olha, você está usando isso daqui de uma forma que eu não pensei. Agora a gente vai precisar atualizar. Nós vamos colocar aqui um DPS no seu quadro. É só na cozinha? Tudo bem, vamos mudar só o circuito da cozinha, a fiação da cozinha até o quadro. Beleza, vamos colocar algum outro dispositivo de segurança, vamos trocar aqueles disjuntores antigos para colocar disjuntores mais novos, com uma curva mais sensível, mais rápido ele identifica uma sobrecorrente e desarma. Isso tudo faz parte dessa manutenção que a gente está falando aqui. A edificação se mantém igual o início dela, o AVCB é só o início de tudo. Dali a gente tem que garantir igual estava. A gente garantiu a auto-vistoria do Corpo de Bombeiros para garantir seguranças mínimas. Dali para frente está mantendo seguro? E uma questão importante, né, Tenente? A informação, né? As pessoas sempre pensam o seguinte, incêndio combate com o quê? Água. E nem sempre é assim, né? Às vezes você tem um incêndio que envolve produto químico, você tem que saber o modo de combater com instalações elétricas, que assim, eu acho que é o campeão de recorde de sinistros aí, eu acho que é instalações elétricas, né? E aí, às vezes, a pessoa pensa, água. É a velha história, sempre quando o bombeiro faz uma palestra, faz um evento, ele sempre mostra ou o vídeo ou a técnica tradicional de jogar água no óleo. Água no óleo. Né? Aquela história, daí já pega fogo e tudo, e muito... Condomínio, cara, mexe acontecer incêndio em cozinha, inicia dessa forma, muitas vezes, né? Não condomínio, mas das cozinhas, sempre inicia dessa forma. Bom, o que você entende, por exemplo, a legislação anual, ela orienta alguma adoção dessas medidas de segurança? Assim, nós estamos falando de projeto, mas e desses pequenos ações, não tem nada no Estado, não. Porque o nosso projeto, por exemplo, o projeto é feito, ele para, por exemplo, na edificação, no apartamento. Então, só para dentro é o próprio proprietário. Então, qual o alerta que você daria para esses proprietários internos, vamos dizer assim? É a proteção e a prevenção, né, Manu? Exatamente. Mas pode... Eu acho que, então, a prevenção, ela, como o João estava falando, é algo que vai muito além, tem que ser constante, e o Corpo de Bombeiros, ele de uns 3 anos para cá, ele implementou de fato o serviço de perícia de incêndio. Perícia de incêndio é algo que já estava previsto na Constituição Estadual para a gente fazer há muito tempo, e agora a gente implementou de fato, que é para fazer o quê? Número 1, verificar a efetividade daquilo que a gente cobra. Está funcionando? Está surtindo efeito? E a segunda coisa é, qual o comportamento das pessoas que está levando a ter incêndio? E aí, com base nisso, a gente faz campanhas educativas, a gente faz cartilhas, a gente tenta ir em associações, em entidades que vão divulgar esse conteúdo para a grande massa. Inclusive, a gente tem um trabalho hoje voltado para escolas, inclusive. Esse tipo de conhecimento tem que estar lá na educação básica da pessoa em relação a não só a prevenção de acidentes do ponto de vista de primeiros socorros, mas também de incêndio, porque o dano é muito grande. Se acontecer alguma coisa, o prejuízo é muito grande, então vale a pena a gente investir nisso. E dentro da casa das pessoas, onde a legislação ela não alcança, né? Ela não vai alcançar dentro da casa das pessoas, mas a educação alcança. Um serviço, por exemplo, a gente está falando aqui do papel do síndico também. O síndico, ele é aquela figura dentro daquele local que vai estar constantemente incentivando, instigando a prevenção, porque ele é responsável pelas áreas comuns, mas as ações das pessoas ali vão ter que ser disciplinadas, e o síndico tem esse papel de garantir a segurança daquela edificação. O síndico consciente, ele vai conseguir mitigar, diminuir muitos prejuízos ali. E a gente está falando tanto de comportamento de segurança mesmo. Pessoal, em relação ao gás, nós vamos fazer aqui a troca de todas as mangueiras aqui. O síndico mobiliza todo mundo, ainda que é dentro da casa da pessoa, o síndico vai mobilizar todo mundo para fazer aquela troca. Pessoal, nós estamos aqui com uma empresa, vai fazer o projeto nosso elétrico aqui.
Alguém gostaria de já entrar junto e a gente já fazer a atualização dos quadros de distribuição geral dentro das casas? Então, esse papel, o síndico tem essa capacidade de mudar o ambiente, transformar aquele ambiente num ambiente seguro, porque ele está preocupado com a segurança de todo mundo que está ali e, claro, tem as implicações também, até jurídicas, de certa forma, de um síndico que deliberadamente negligencia a segurança das áreas comuns, por exemplo, né? Ele opta por não investir na segurança da área comum. E o que a gente tem é os síndicos zelando por essa área comum e também educando todo mundo que convive ali, né? Em relação à segurança. E isso é uma bandeira que a gente vê o CREA levantando muito, porque o que acontece? A conscientização do construtor já começa lá, né? Porque o construtor ter profissionais especialistas da área para fazer todos esses dimensionamentos. Você pega um apartamento. Um apartamento, o engenheiro eletricista ele tem que dimensionar ali de acordo com de um princípio, né, partindo de um princípio, mas que tem um mínimo de segurança. Se você não tem um profissional desse, você pega uma pessoa que não é um profissional para fazer uma instalação, qual o nível de segurança essa instalação também ela apresenta? E isso é um problema que a sociedade enfrenta, os profissionais da área enfrentam e o Corpo de Bombeiros enfrenta, porque quem vai imaginar a situação da instalação elétrica? Principalmente dentro dos apartamentos, porque assim, e cai naquilo que o senhor citou há pouco, né? Dimensiona para alguma coisa, chega lá é o dobro a carga, né? Então por isso que é importante ter esses profissionais. Eu quero aumentar alguns eletrodomésticos, então leva um engenheiro eletricista lá que faça o dimensionamento correto, com segurança, que instale dispositivos de segurança através do DPS ou um DR ali, para manter a maior segurança elétrica ali daquele ponto. Bom, capitão, outra da área da mecânica, que sempre foi uma preocupação minha em particular, até onde eu moro, é aquele teste da rede de gás. Eu fiz esse teste uma vez, obriguei o síndico a fazer, ele fez, e estava cheio de problema. Quando vocês fazem um ABCD, como é que vocês encaram esse teste? Porque hoje eu vejo muito na TV mesmo, acidente, um gás, aquela famosa, o gás passou, tá armazenado no fogo, e vem a explosão. Como é que o Corpo de Bombeiro encara, na hora de análise do AVCB, esse teste da rede de gás? É exigido, né? O RT e o teste de estanqueidade, né, da rede de gás da edificação. Tem questões que precisam ser observadas também, para além, né, de um teste de estanqueidade. Questão de ventilação, por onde que essa tubulação de gás está passando ali na edificação, se ela é toda externa, se ela está passando em algum ambiente interno, se um shaft, alguma coisa desse tipo, e se nesses espaços você tem uma condição boa de ventilação para eventuais vazamentos. E aí, lembrando da diferença de densidade que você tem em relação ao GLP, que é mais denso que o ar, o gás natural menos denso, então tem que tomar cuidado com essas questões também. E no caso, então, pelo que você está falando, você pega lá o teste que ele ocasionou junto com a RT, então esse é um dos pontos para ver o AVCB. Isso, na emissão do AVCB, sim. Aí dentro daquilo de tudo que a gente já falou aí, né, da importância da manutenção e nas oportunidades de renovação do AVCB também, o responsável técnico também vai anexar a documentação lá testando que foi feito isso, só que aí lembrando, né, que pode variar, né, o João vai saber dizer melhor, até o senhor também, que o AVCB é renovado a cada 5 anos, mas você tem diversos tipos de equipamentos que podem demandar manutenções em tempo muito mais curto do que esse, né. João, falando um pouquinho do CREA e do profissional, quem é esse profissional que tem assim, a habilitação de entrar com um projeto lá no Corpo de Bombeiro, ou o AVCB? Quem é esse profissional? O que ele tem que, assim, o estudo dele, como é que é a habilitação? Hoje, os profissionais do CREA Minas que são habilitados a fazer o projeto de prevenção e combate a incêndio é um engenheiro civil, um engenheiro mecânico e um engenheiro de segurança do trabalho. Essas 3 engenharias, elas habilitam aí o profissional a fazer o AVCB, em resumo, né?
O bacana é que hoje o CREA Minas tem o convênio com o Corpo de Bombeiros, né? Então o profissional que ele não tem a atribuição para fazer o projeto de bombeiro, quando ele cadastra no sistema do bombeiro lá, já fica não habilitado para ele não consegue nem cadastrar. Então hoje o risco de um profissional de outra modalidade apresentar um projeto de bombeiro em Minas é praticamente nulo. Na hora do cadastro, o site lá já eu ver qual O número do CREA. O sistema do InfoCip é ligado no CREA, no CAL, então fica amarrado realmente. Se o CREA não liberar aquele profissional para fazer, quem faz isso, ele não vai conseguir fazer no nosso sistema. E não adianta ele ligar lá no bombeiro, brigar com o bombeiro, que é lá no CREA, porque Exato. de acordo com as atividades dele, né? As atribuições técnicas dele. Isso é uma dúvida mesmo, então é importante a gente falar aqui que muitas vezes o pessoal fala, mas o bombeiro não deixa. Falando, não é o bombeiro que não deixa, né? O conselho profissional é que sabe dizer do que aquele profissional é capacitado para fazer. Existe até alguns profissionais que eles, às vezes, não conseguem entender até onde vai as atribuições deles, né, de acordo com a modalidade de trabalho dele, e aí ele questiona, mas eu tive alguma disciplina na faculdade e tal. Aí, para que ele consiga fazer esse projeto, para ele ter essa habilitação, tem todo um procedimento, né? Ele tem que entrar lá, solicitar o CREA, enfim, e demandar isso para o CREA, mas quem de fato libera nessa junção InfoCip-CREA é realmente o CREA. Você está falando do CREA, você que participa lá do grupo de trabalho lá no CREA, gostaria que você falasse sobre esse grupo, qual assim a função dele e as campanhas que o CREA desenvolve aí nessa área, essas campanhas educativas. Como eu falei da cartilha, isso vem realmente através do CREA. Como é que é o seu grupo de trabalho, os objetivos? Hoje, o objetivo do CREA Minas hoje é fomentar a engenharia aonde se tem engenharia. Nossa, eu tenho alguns anos aí participando do grupo de trabalho com o pessoal, e a gente se conheceu através disso, né? O Capitão Maroni aqui, o Tenente também, Manuel, e assim, a ideia do CREA Minas é sempre aproximar as instituições, né? Hoje a gente tem uma parceria aí muito boa com o Corpo de Bombeiros, né, através do grupo de trabalho, né, através dos materiais desenvolvidos, dos eventos. O grupo de trabalho, o objetivo dele, ele é consultivo, né? Ele não é deliberativo. Então, o grupo de trabalho, ele estuda normas, ele entrega pareceres, ideias do que pode ser feito ou não, e aí, assim, o Corpo de Bombeiros analisa, as câmaras especializadas do CREA Minas também analisa para ver o que a gente consegue melhorar dentro do nosso sistema, falando de prevenção e combate a incêndio. Entendi. Capitão, é interessante saber qual assim, que você acha assim, os maiores desafios para que adequar os prédios antigos às legislações existentes? Olha, as coisas que normalmente são mais difíceis para esses prédios antigos se adaptarem estão relacionadas à saída de emergência, né? Então você pega assim, às vezes, largura das saídas que não comporta, a quantidade de pessoas que tem ali, e aí a adequação, por exemplo, ao tipo de escada. Às vezes foi construído um prédio muito alto com uma escada não enclausurada, e aí você fazer essa adaptação ali para poder enclausurar essa rota de fuga, para tornar ela mais segura, é algo que normalmente dá bastante trabalho também, e ela associada a essa questão de ventilação também, né? Que é um aspecto importante da saída de emergência, ela está ventilada para essa questão de extração da fumaça e permitir um ambiente hóspito ali para a pessoa conseguir abandonar a edificação, né? Eu acho que são os pontos que normalmente geram mais complicações para regularizar, são esses. Sim. Tudo relacionado a coisas que talvez tem que quebrar, né? Uma janela vai ter que quebrar. Largura. Não tem a largura. Tem que alargar. Então precisaria quebrar, né? Refazer para conseguir. E aí a gente pode ter implicações estruturais nisso, naturalmente, né? A escada, às vezes a escada é pequena, ainda tem que colocar o corrimão, aí se coloca o corrimão, diminui o fluxo. Então é um negócio mais complicado, né? O corrimão às vezes até não interfere tanto nessa questão de largura, porque pela estrutura corporal nossa, assim, a gente tem um movimento de braço, um movimentar assim, e o corrimão aqui você consegue agarrá-lo e não ter... Aí até por isso o corrimão ele não interfere nessa mensuração que a gente faz da largura da sala. Na hora da medição ele não faz parte. O corrimão não faz parte. Mas, por exemplo, uma área de espera para o cadeirante
na hora da fuga. Imagina, o cadeirante ele vai ter que ficar numa área segura até alguém retirar ele. E obras novas eu vejo, todo andar tem um lugar aí na hora que vai para a caixa de Sky. Isso. Usar para ter simbologia do cadeirante. Isso. A área de resgate que a gente chama. Exatamente. A gente, é importante dizer que hoje nós temos aí a IT40, né, que ela ajuda a adaptar muitas questões. Só que, assim, eu costumo dizer assim, você sempre tem que estar disposto a diminuir alguma coisa, dar um passo para trás, né, por exemplo. O Marão citou uma coisa ali bacana que acontece demais. A abertura da saída de emergência, ela não atende o público ali. Beleza. Tá, a gente pode pensar em, não quero quebrar por elementos estruturais. Então nós precisamos reduzir o público. Nem sempre é aceitável, né? Mas é aceitável, que eu falo assim, nem sempre é aceitável para os proprietários dos imóveis, enfim. Mas é a solução que tem para não quebrar, né? Nós temos muitos recursos aí com responsabilidade, né, para fazer medidas alternativas, medidas até superiores em algumas vezes, para não quebrar. Hoje eu costumo brincar até com os meus clientes da seguinte forma, eu falo, gente, eu acho que não existe edificação que não aprova. Pode ser que a gente precisa mexer nela, um pouquinho ali, ajusta detalhes, mas que aprova hoje eu acredito que aprova quase tudo, só não pode estar caindo. Até porque, Bandeira, tem também o recurso ainda do corpo técnico, que são situações atípicas, muito diferentes, que exigem, ou situações muito especiais, porque pensa, a norma não vai conseguir prever todas as possibilidades de módulos de edificação, ocupação, essas interações, e aí existe ainda esse recurso ainda, né, do corpo técnico, que é um grupo que vai pensar o que é possível. Antes disso, né, quem vai propor e quem vai pensar isso acaba que esse profissional, ele vai ver o caso concreto, vai falar, olha, isso aqui a gente não consegue fazer, mas e se a gente colocar essas medidas aqui para superar esse problema que a gente teve? E aí ele coloca essas medidas para superar esse problema, leva para essa deliberação desse corpo técnico, desse grupo de bombeiros, que vão avaliar a capacidade dessa medida mitigadora em relação a esse problema. E aí vai adaptar essa edificação. E a outra coisa é que essas exigências dos corpos de bombeiros, né, de todo o país, do mundo inteiro, elas vêm de uma história interessante, sabe? Normalmente são tragédias que acontecem, situações que vão acontecendo, que vão motivando a mudança da norma. Então, a partir de um certo momento em que a gente vê, por exemplo, um material de acabamento fazendo com que as pessoas não consigam fugir, porque ele está muito presente, a gente fala, gente, nós vamos ter que colocar essa medida de material de acabamento, porque agora é tudo sintético. Pensa ali, tudo que era do passado, aquela madeira maciça, algodão, agora é tudo sintético. A forma como o fogo se propaga é diferente. Então a gente vai adaptando e colocando medidas mínimas para garantir a segurança das pessoas na medida que os riscos vão mudando, os riscos vão aparecendo. E, infelizmente, várias dessas mudanças são em cima de tragédias que aconteceram no Brasil ou no mundo, sabe? Então são exigências que, infelizmente, custaram a vida de muitas pessoas, sabe? Eu fiquei com a dúvida aqui, nós estávamos falando do projeto ou para tirar uma BCB, até para ajudar os profissionais. Queria que você falasse assim, quais assim, os erros que você mais encontra na hora da aprovação lá, ou para tirar uma BCB, ou projeto de um prédio novo. Qual assim, a dica que você daria? O maior erro que eu já falei aqui, mas vou falar de novo, aprove primeiro o seu projeto e depois construa, né? Porque muitos deixam isso para o final e aí para corrigir depois, em vez de ter construído direito, é um grande problema, né? Deixa eu ver se tem mais... Esse profissional ele tem que ser muito valorizado. Assim como está preocupado com as instalações elétricas, hidráulicas, esse profissional ele pode mudar a característica da edificação porque não é compatível. Então, ele é tão importante quanto os outros, né? Fazer essa harmonização de projetos extremamente necessária e esse profissional que vai pensar segurança contra incêndio e pânico, ele tem capacidade de interferir totalmente no rumo de uma edificação porque ele vai me falar de segurança. Ele está falando de um ativo, né? De algo que é muito importante
Então, em relação à estética e à segurança, se eu tenho que escolher entre um dos dois, acho que não tem dúvida de que eu vou escolher a segurança das pessoas. E esse profissional que trabalha com segurança, ele tem que ser envolvido, ele tem que ser valorizado desde o início do projeto, como o capitão falou. Nós temos aí, o capitão foi muito pontual nessa situação, porque o que acontece em 90% dos casos, né, Mara? O cidadão, ele constrói um prédio, um edifício lindo, depois que ele constrói, que está prontinho, acabado, ele procura o profissional de prevenção e combate a incêndio. Aí você chega lá e fala para ele, cara, nós temos que botar uma lâmpada de emergência ali, e como não tem ponto, nós temos que botar uma canaleta, uma tubulação, alguma coisa ali externa. E assim, por um empreendimento novinho, não fica bonito, né? Precisamos falar. E aí o cara não quer fazer, aí o cara fica bravo. E por quê? Falta do planejamento. Às vezes ele quer fazer, eu fiz e em cima eu fiz um salão de festa, lindo, top. Aí a saída de emergência não atende a saída de emergência. E aí o cara tem um problemão lá na frente que fica difícil de consertar. Né? E envolve muito dinheiro. Se ele tivesse construído direito, como o Manuel também falou. Exatamente. Hoje existe assim alguma coisa mais moderna para ajudar na hora da segurança, sistema de prevenção, se seja tipo de extintor ou alguma coisa interna, ou, principalmente prédios mais comerciais ou indústria que você está falando. Eu acredito que está havendo várias evoluções, principalmente na área de detecção. É uma área e de automação, de interligar diversos sistemas. Então, digamos que essa porta aqui, ela vai abrir automaticamente quando um detector daquela região identificar uma fumaça. Então, essa interligação, eu tenho visto muito avanço nessa área, sabe? Dessa capacidade de a edificação ela ser inteligente em relação a essa resposta. Ela abre portas aqui, ela tranca outras áreas aqui, enfim, medidas automatizadas, sabe? Principalmente a gente está tendo muita evolução em relação a isso, é o que eu vejo hoje. Ô, João, vamos supor que eu me formei, fiz um desse tipo de engenharia que você disse que eu posso ficar habilitado. Onde o profissional pode encontrar essa capacidade de estudar, para aprender isso e passar a entrar nessa área? Olha, eu vou falar para você uma coisa que quando eu comecei me falaram, eu achei isso que era muito chato, mas é verdade. O profissional ele tem que estudar as normas técnicas, ele tem que estudar as instruções. Só que eu tive um professor que ele me deu um password, né? Eu vou dar esse password aqui também. Ele falou, estude as normas, mas estude os decretos. Né? Que lá você acha muita questão de isenção de taxa, algumas questões que você pode ajudar, né? Principalmente em outros estados, né, tem muitas normativas que vêm por decreto, elas não vêm tudo na instrução técnica. Mas a instrução técnica, ela é assim, a porta de entrada pro mundo, e depois a prática, né? O cidadão vai pegando prática, vai entendendo, vai conseguindo visualizar melhor ali o campo da prevenção e combate a incêndio. Esse é um problema, Bandeira, que assim, até a Lei 15, a Lei 3.425, né? Ela traz essa previsão de que as universidades, as faculdades tragam disciplinas afetas à área da segurança contra incêndio, né? E só que a gente vê que ainda está muito incipiente a implementação mesmo dessas matérias nas universidades, né? E uma pergunta que eu gostaria de fazer para os dois. Eu sou um síndico, né? Sou um leigo e quero contratar. Gostaria de saber para você e você também, o que o síndico, na hora de escolher o profissional, o que ele deve ter, assim, quais as características do profissional e o que ele tem que ter? Posso primeiro? Olha, eu penso que ele tem que... O principal é ele ser um profissional ético, né? E jogar aberto. O que acontece? Hoje nós, profissionais da ponta, nós precisamos ter um equilíbrio, até de certa forma emocional, porque às vezes o síndico ele procura nós para fazer uma renovação de AVCB, que é onde tem muito problema com isso. Aí ele não quer que você faça uma atualização do projeto dele. Porque meu projeto já foi aprovado assim e eu quero assim. Só que se você não atualizar o projeto, não falar, olha, eu não vou renovar o projeto, enquanto você não organizar suas medidas,
você não está sendo um bom profissional para ele, você está sendo um mau profissional, porque você está renovando uma licença totalmente importante sem organizar todas as medidas de segurança. E isso é um fator sabotador que eu acredito que pode aumentar alguns riscos, porque o Corpo de Bombeiros hoje ele automatizou alguns processos, e um dos processos automatizados é a renovação. Hoje você roda uma renovação de AVCB ali em 1 minuto, se você quiser, né? Entra no sistema, coloca, se você quiser escrever abóbora, lá ele vai, porque é um sistema, né? Depois na auditoria vai ser identificado isso. Mas então, às vezes o profissional ele entra, o AVCB está aqui, depois você arruma. O cara não vai arrumar. Infelizmente, não tem disciplina para isso, né? Então eu penso assim, que esse tem que ser um profissional ético, um profissional sério, que pensa na prevenção, que pensa na segurança das pessoas e não no recurso financeiro. Entendi. O que vocês acham nesse profissional aí deveria ter para o leigo contratar? Tome cuidado, olha, ele disse aí, é bem interessante, vai até o emocional, mas o que vocês ainda entendem que deve ser, o síndico deve tomar consciência para contratar esse pessoal? Eu acho que assim, hoje você tem muitos meios, né, de pesquisar o nome daquele profissional, né, buscar o histórico dele, como o João disse, né, quão ético ele é, como é que são os trabalhos dele. Eu acho que é um caminho importante para você ter um sucesso. Exatamente. Já na conversa com ele, dentro dessa questão ética, se ele já estiver oferecendo soluções muito milagrosas, isso aí não precisa preocupar, que isso daí não olha, isso daí não é importante, ele estiver desconsiderando a importância, né, de manter aquilo ali, isso já é um sinal de que ele não está, talvez, levando a segurança tão a sério. Não, isso daí é de menos, isso vai passando, e vai passando, e vai passando. João, assim, quais as boas partes que você recomenda, assim, você vai mal do seu projeto, para você garantir que aí você vai dormir com a cabeça no travesseiro e com a segurança coletiva bem tranquila? Olha, hoje isso aí é um assunto muito sério, né? Porque o peso da caneta, né, de um profissional desse, como o Tenente Manuel até citou aí há pouco, é um peso, assim, uma grande responsabilidade. Eu costumo muito trabalhar com muitas visitas técnicas no local, porque tem muito profissional que ele projeta e não vai olhar o local. Hoje eu não consigo fazer um projeto, nem que eu tiver que atravessar o estado, eu preciso ir lá verificar a edificação, preciso olhar o que eu estou trabalhando, o que eu estou projetando, né? E assim, ao contrário de muitos profissionais, eu adoro uma vistoria, porque tem profissionais que não gostam não, a gente sabe disso. Mas eu gosto por quê? Porque ali, além da minha análise técnica, o Corpo de Bombeiro também faz uma leitura técnica ali, né? E às vezes ele tem um entendimento, o profissional tem um entendimento diferente, a gente senta, entende por que o entendimento dele é diferente do meu ou o meu dele, para a gente chegar num fator de segurança. Porque o que é importante, o que o profissional da prevenção ele tem que pensar? Ele tem que pensar que ele vai fazer um projeto bem feito, vai instalar boas medidas, ele vai manter aquela edificação segura, que é uma família que vai estar ali, às vezes até a própria família dele, né? E daqui a 5 anos, aquele cliente vai procurar ele de novo para fazer a renovação, porque sabe que ele fez com seriedade, que ele fez correto. E quando houve a fiscalização do bombeiro, não houve problema, porque nós temos aí um certo número aí de problemas, os senhores podem até falar melhor que isso, quando faz o CLCB, que é uma modalidade de licenciamento que é um deferimento automático, né? Você coloca as informações no sistema e o sistema gera licença automática. Só que aí, às vezes, o profissional ou ele deixa passar propositalmente, ou às vezes é um erro técnico ali também, uma coisa que ele não percebeu, e aí na hora da fiscalização é identificado pontos assim de riscos até significativos, né? Que precisa ser notificado ou às vezes até cancelado o licenciamento, né? Isso, a gente nessa ideia de dar cada vez mais, buscar mais desburocratizar, né? A gente tem feito isso, feito o João falou, de dar mais responsabilidade às vezes para o RT realmente, então igual o caso aí da emissão do
no CLCB, né, que até o certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros, ele nem tem o nome de AVCB, porque o AVCB implica na vistoria, né, do Corpo de Bombeiros. Então, como não tem vistoria, tem até essa nomenclatura diferente, mas realmente a gente atribui toda a responsabilidade ao RT, confiando, né, na boa fé dele, que ele realmente fez tudo conforme norma, que está tudo devidamente instalado e funcionando, né? Então, a gente dá essa responsabilidade a mais e pode acontecer sim, né, numa eventual fiscalização, da gente anular aquele ato, né, quando a gente percebe um vício nele, né, teve um vício naquele ato administrativo, então ele é anulado, a pessoa perde o licenciamento. Mas às vezes você faz essas vistorias até aleatórias, pega todo esse tipo de aprovação que faz, sei lá, por amostragem, para ver se realmente aquilo está batendo, correto? Sim. Não é, aquilo eu não vou, não. Acho que o importante é esses que vocês fazem aí para ir mesmo no local. Vamos escolher esse aqui, vamos lá. Isso. E tem campanhas também direcionadas, né? Boates, eventualmente lojas de um determinado setor, em que hoje, inclusive, a gente tem setor de perícia de incêndio exatamente para ajudar a direcionar isso. A gente está tendo problema em que área, o que está sendo recorrente, vamos focar a nossa fiscalização para essa área. Escolas, hospitais, são setores que vão ter por si só o interesse público muito mais latente do que, eventualmente, um local em que a gente sabe que o nível de risco é menor do que esses. Um shopping popular, uma escola, uma unidade prisional, né? São ambientes que naturalmente vão direcionar o foco dessa fiscalização. E, claro, o próprio incêndio que pode ter acontecido ali, que vai despertar, poxa, esse incêndio que poderia ter sido evitado se essa medida tivesse sido implementada. E aí, depois do incêndio, eventualmente pode ter até uma ação fiscalizadora para aquele local. Tenizei está falando de escola, eu lembro que nós começamos esse problema de escola aí. Como é que está esse assunto de escola aí do mundo geral? Hoje escola é um assunto, né, delicado, posso dizer assim, né, porque assim, nós temos muitas escolas hoje pelo estado de Minas aí que elas não possuem a VCB, né, e há uma não sei dizer para o senhor se é uma tendência ou se é uma ação do Ministério Público em cima dessas escolas aí para liberação. Você fala escola, seja universidade, faculdade, ou escola pública ou escola particular? Hoje eu vejo um direcionamento para creches, tanto pública quanto particular, e escolas de primeiro e segundo grau, né? Esse é o direcionamento. Particular? Particular, todas as escolas, todos os tipos de escola. Tem crianças e jovens ali, é uma demanda do Ministério Público. É claro que as universidades também são importantes, mas pelo que eu tenho chegado informações aí e estando na área, eu vejo que a demanda é em torno das creches e escolas pela vulnerabilidade. Pela vulnerabilidade. Sim, né? O público, criança, adolescente. Isso, e assim, são edificações extremamente perigosas, né? Nós precisamos ter atenção a elas, porque muitas delas no estado, exatamente, assim, envolve criança, e aí já envolve brigada de incêndio, brigada orgânica, que tem que compor lá com os funcionários da escola, né, para poder ajudar as crianças, né, também nessa situação. E a gente tem um caso peculiar que até vou contar para vocês, que é assim, a saída de emergência, porque a saída de emergência ela é extremamente importante para nós, né, questão desobstruída, fácil de abrir tudo, e com os atentados que houve algum tempo atrás aí, virou uma questão complexa ali, porque aí exatamente o pessoal se sente mais seguro trancando a edificação. E aí nós, como profissionais da área, fala assim, o que eu faço? E aí a gente acaba tendo que entender, até junto com os bombeiros locais, qual é o melhor caminho para aquela edificação, pensando na segurança das crianças, mas também pensando numa situação de evacuação, né? É o plano de intervenção, né, que a gente fala assim, você está preparado para qualquer sinistro que venha acontecer, você está preparado para agir em função do que está acontecendo. Quer dizer, você não pode colocar uma coisa, uma rota de fuga rápida para você não ter esse problema, que uma pessoa vai querer sair ali depois que fizer o problema dentro da escola, né? Então, você fica ali
do negócio, falou, às vezes você tem que chamar o bombeiro para perguntar alguma dúvida, ou na hora da solicitação você faz isso via a correspondência? Hoje eu faço isso, particularmente eu faço via FAT, às vezes quando eu tenho algum contato com o batalhão, eu chego, eu quero tirar uma dúvida sobre a minha situação, né? O que é um entendimento aqui do batalhão, o que é um entendimento, às vezes a gente tem que submeter a instâncias superiores, né? Às vezes a gente consegue organizar ali mesmo, criar uma medida mitigadora alternativa, né? Que resolva a situação. Porque assim, o profissional, até a brincadeira que um colega fez ontem, o profissional de segurança, de prevenção e incêndio, quando tem uma edificação complicada, ele gosta de botar uma sinalização e deixar a porta aberta, que é o jeito mais fácil de evacuar. Mas as escolas hoje, infelizmente, nós temos que ter esse olhar diferenciado, principalmente para a segurança das crianças. É estranho, então, quer dizer, não é o problema do incêndio para o combate, é o problema de segurança. É conciliar as duas coisas, né? A gente tem muito esse problema também em estádio de futebol, né? A segurança do estádio quer manter portões fechados para não ter uma invasão de torcedores que estão do lado de fora para o interior do estádio, e a gente fica preocupado que essas saídas não estão abertas para um eventual sinistro ter uma vazão positiva ali, né? Que flua bem. Então, são situações que a gente tem que ir administrando. Só uma dúvida, quando você fez o projeto, fez o AVCB, às vezes o AVCB, o bombeiro aprovou, tem a não conformidade. Aquela não conformidade, igual você falou, aquilo ali, você falou, é o início, né? Mas o bombeiro às vezes volta para ver, se aquilo for muito grave, ele volta, ou ele só vai ver aquilo daqui a 5 anos, porque pode ser uma não conformidade simples, pode ser uma não conformidade mais séria. Como é que vocês encaram isso aí? Na hora que você recebeu a VCB, tem coisa ali que é complicada. Tem algumas situações que a gente chega para uma vistoria de emissão de AVCB. Se for algo de fácil correção, tem até previsto na norma. Fala assim, não, tá sem um extintor ali. Pô, o extintor ele vai, compra um ali, coloca ali, tá resolvido. Não vamos travar a emissão desse licenciamento, desse AVCB, por causa de uma coisa simples. Agora, se for uma coisa mais significativa, aí ele vai ser notificado em vistoria, aí depois que solucionar o problema, ele chama de novo o bombeiro para fazer uma vistoria, uma segunda vistoria, aí estando tudo em conformidade, é emitido o AVCB. E dá até prazo? O prazo é mais do interessado, né? Ele está precisando da AVCB, ele vai correr atrás. Aí você está no custo. Aí sempre aquele rápido, ele não é tão barato, né? Mas realmente isso acontece muito. E assim, o que nós temos aí, uma atenção especial, é nos casos do CLCB, né? Que daí o CLCB, quando roda automático assim, o bombeiro fiscaliza. Tem uma não conformidade, aí ele dá um prazo para regularização, que agora a fiscalização é eletrônica também, né? Então, aí o proprietário daquele estabelecimento, ele tem um prazo para poder regularizar aquela situação. Boa. Antes de terminar aqui, gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi muito útil para o nosso associado, para quem quer entrar nessa área. Então, João, gostaria de falar essas últimas palavras aí. Depois eu passo para os bombeiros. Eu queria agradecer aí, Bandeira, vocês aí, pela participação, por poder estar aqui hoje, ao Capitão Maroni, ao Tenente Manuel aqui, que sempre nós conversamos aí, é um bom papo, e eu aprendo muito com essas feras aí também. Agradecer o convite, a oportunidade de falar para esse público tão relevante aí que está cuidando das edificações aí em todo o estado, né? E dizer que o bombeiro está com vocês, né? A gente quer cada vez mais edificações regularizadas, mais segurança para as pessoas que ali moram, que eventualmente utilizam daquele espaço, e vai ser um ambiente mais, né, seguro para eles e para a gente também, quando chegar lá. Infelizmente acontece, né, um sinistro, a gente também vai ter melhores condições de realizar nosso trabalho. Obrigado por ter aberto esse espaço aqui, que é tão importante. Falar sobre segurança é algo que reflete em benefícios para todo mundo, né? Para toda a sociedade. E maiores informações podem ser encontradas também lá no site do Corpo de Bombeiros. Essas instruções técnicas, dicas de segurança, tem disponíveis lá também no nosso site oficial. Obrigado. Bom, o Engenharia em Foco termina aqui.
com esse episódio de prevenção e combate a incêndio. Muito obrigado. Encerramos esse episódio do Engenharia em Foco com a certeza de que a prevenção ainda é a melhor forma de salvar vidas e proteger o patrimônio. Agradeço imensamente aos nossos convidados do CBMMG e do CREA Minas pela contribuição técnica e por reforçarem a importância da atuação responsável da engenharia na segurança das edificações. E você que nos acompanha, continue seguindo a ABMEC e o Engenharia em Foco nas redes sociais para não perder os próximos episódios. Até a próxima e fiquem seguros!